São corintiana, continuando aqui, né, reagindo às notícias do Corinthians. No vídeo passado eu trouxe aqui uma análise sobre os pontos que o Corinthians precisaria para não cair para a Série B. E muita gente falou: da onde você tirou 41 pontos? Da onde você tirou 41 pontos? Eu mencionei que eram os matemáticos, né? Então tem aqui, ó, olha, trouxe aqui no site da Gazeta, desde 2006, né, 17, o 17º colocado do brasileiro, primeiro a escapar do rebaixamento, teve a média de 41,5 pontos. Isso aí desde 2006. No caso do Corinthians, para chegar aos 41 pontos e não ser rebaixado, o time precisa aumentar o seu aproveitamento nos jogos finais. São necessários 16 pontos com um aproveitamento de 44%. Então foi daqui que eu tirei essa informação. Desde 2006, quem faz 41 pontos ou mais se livra. É lógico que há algumas exceções, mas, pessoal, foi daqui que a informação saiu. Logo, o Timão precisa aí de mais 4 vitórias para somar 12 pontos, né, para chegar na pontuação necessária dos novos jogos que estão restando. E aí, o Coringão se livra do rebaixamento? Eu já cravo que sim, vai cair. Levando em consideração o atual momento que nós estamos, a crescente que o Coringão está, então eu já deixo cravado aqui. Pessoal, foi daqui que a informação saiu, tá? Para dar um parecer para vocês. Eu sei que a gente está na data FIFA, né? Muitas poucas notícias repercutindo, mas eu quero trazer aqui a questão do Pedro Raul. Né? O Zé Elias, ele trouxe uma informação do Pedro Raul, que o Pedro Raul pode deixar o Coringão já na próxima janela de transferência, e isso é o que eu venho falando aqui também nos outros vídeos aqui que eu já trouxe aqui para vocês. Acontece, né, que a dificuldade para liberar o Pedro Raul é a questão salarial dele, isso não é novidade para ninguém, né? Então, o comentarista na ocasião, ele falou assim: o erro não é o Pedro Raul agora que vai sair, o Pedro comprar 100% do jogador. O erro é pagar caríssimo no jogador. O erro foi pagar 700 mil de salário para ele. Então, pessoal, foi uma cadeia de erros, né, que acarretou agora isso aí que nós estamos vendo. Quem vai querer o Pedro Raul? Então, o Corinthians não vai dar de graça. Então, o mais provável a se fazer e mais inteligente, né, pelo menos para tentar proteger um pouco do que o Corinthians investiu no jogador, é emprestar o jogador, né, e falar e colocar todas a confiança de que ele vai conseguir jogar um pouco, né, que ele vai conseguir marcar os seus golzinhos ali na próxima temporada e vender o cara, porque a gente já conhece ele, dá pra ver, assim, o posicionamento técnico dele, tudo, e pro Corinthians precisa de mais, né, pessoal? Precisa de muito mais do que ele apresentou, até na melhor forma dele. Então, ele sendo emprestado, pode ser que o Corinthians, de repente, com ele fazendo ali, né, alguns gols da temporada, o Corinthians consiga vender ele novamente, né, e recuperar um pouco do valor que investiu. Você daria mais uma oportunidade para o Yuri Alberto no Brasileirão em 2025, no Paulista, para ver se ele volta a brilhar e ser aquele Pedro Raul de outroras, marcando vários gols? Deixe a sua opinião aí nos comentários para a gente saber a opinião da Fiel. E continuando aqui com as notícias, né? Pessoal, eu não gosto, né? Assim, é lógico que a gente não deseja o mal de ninguém, com certeza não deseja, mas aqui, frente a vocês, está uma das piores decisões que uma pessoa pode ter tomado em relação ao Corinthians. O cara ele amargou o banco pro Cássio não sei quantos anos, né? Sempre via se falando que ele era um grande substituto à altura do Cássio. E de fato, foi. Quando ele assumiu o gol ali, ficou numa expectativa fiel, né? Ficou tranquila em relação ao posicionamento dele. Porque o Cássio falou: eu vou sair a gente. Não, nós temos o Carlos Miguel, tá? Aqui o Carlos Miguel decidiu, né? Acho que ele teve a ideia brilhante. Não, eu vou para a Europa. Tudo bem, até aí. Sonho do jogador, plano de carreira do jogador, né? A gente sabe que para brilhar na Europa é difícil, né? Muito mais difícil para goleiro, né? Então ele decidiu ir para a Europa na oportunidade que teve. Acontece que o time que ele foi, o Nottingham Forest da Inglaterra, prometeu para ele que ele, pessoal, não tô rindo de deboche, eu prometo, tá? Prometeu para ele que ele iria ser titular. Pois bem, na estreia dele ele jogou. Né, e ele jogou na estreia dele lá, repercutiu aqui no Brasil. Carlos Miguel jogando a Premier League na Inglaterra, goleiro de 2 metros de altura. Só que aí, pessoal, ele jogou só um jogo lá. Foi só a estreia. E ele tá amargando o banco de reserva lá. Que ironia, cara. Que ironia do destino. O cara, ele tá no banco de reserva. Ele jogou um jogo. Acho que de 32 ele jogou um. Aí eu te pergunto, o cara é titular absoluto do Corinthians, do maior time da América do Sul, que tem mais visibilidade da América do Sul. O maior time em questões de estar substituindo o Cássio, substituiu a altura. Tava nas graças da torcida, o cara tomou uma decisão pra Europa e agora tá amargando o banco pro inglês lá.
Aí eu pergunto pra vocês se tem uma decisão pior que essa. Baita goleiro, tem muito potencial, mas bons anos de sua carreira, tá no banco de reserva. E às vezes a gente tem que tomar cuidado com a ganância. Não tô falando que ele foi ganancioso nem nada, mas a decisão dele claramente foi errada, foi equivocada, né? E aí ele tá amargando o banco de reserva. E aí? Carlos Miguel de volta no Corinthians? Não, tô brincando. Pode ficar lá, agora nós já temos o Hugo Souza aqui conosco. Gente, falando em Hugo Souza, né? Não quero mais. Tá todo mundo falando, meu, não aguento mais ouvir o Hugo Souza, falar o Hugo Souza, né? Então, é lógico, o Flamengo tá dificultando a vida do Corinthians em todos os aspectos, né? Por conta dessa confusão das datas da Copa do Brasil, que pegou muito mal aí. E o Coringão tá dificultando, e o Flamengo tá dificultando essa negociação, gente, claramente, não tem muito o que falar. Eles estão dificultando para falar que tá ganhando 500 mil. Provavelmente o Corinthians vai ter que pagar mais 500 mil no próximo jogo da Copa do Brasil. Vai ter que pagar mais 500 mil pro Souza jogar. Aí os caras ficam alfinetando. E é um jogo de ego. Os caras não vão liberar. O Corinthians quer exercer o que tá no contrato. Eles. Gente, o contrato é unilateral, eles vão dificultar a máxima vida do Corinthians possível, e o Corinthians não quer dar o braço a torcer e comprar o Hugo Souza à vista, o Corinthians não quer o melhor, né, fazer, poxa, resolve, o dinheiro é um valor baixo, então paga lá à vista, fica com o jogador. Só que o Corinthians não quer, por quê? Por que não paga, gente, logo para resolver o problema? Então parece que é um jogo de ego, não aguento mais falar disso, não aguento mais ouvir disso, né? Infelizmente esse assunto calhou bem no meio da data FIFA, né? Então não ficou muito assunto para todo mundo falar e os jornalistas deitam em cima e enrola disso, mas basicamente o suco do que está acontecendo aqui é uma briga de ego e o Flamengo quer exercer uma parte, o Corinthians outra, mas meu, ó, o Corinthians é maior que tudo, cara, paga o valor, já conta com o cara e acabou. Né? Só que enfim, aí vai ficar nesse embrólio todo aí, não vou nem perguntar a opinião de vocês em relação a isso. Pessoal, se você chegou até aqui, curta o vídeo, né? Se inscreva aqui no canal, muita gente que assiste aqui o canal do Coringão não é inscrito, então, poxa, se inscreve aí no canal, não custa nada, né? Assim você vai ficar por dentro de todas as informações, tudo que nós trazemos aqui, as reações, as notícias, né, que nós trazemos aqui para vocês todos os dias, sem contar também, pessoal, que é um prazer ter você aqui no nosso canal, tá certo? Se inscreva aí no canal, deixa o like e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!